Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma live do InfoMoney da série Por Dentro dos Resultados, que é uma série em que a gente convida executivos de importantes empresas da Bolsa para que eles possam comentar aí os números do balanço do terceiro trimestre de 2020. Eu sou o Figo, sou editor de mercados do InfoMoney e a live de hoje vai ser com a M. Dias Branco. Eu estou com o Fábio Cefali, que é o diretor de relações com investidores da M. Dias Branco. Fábio, obrigado por participar com a gente aqui mais uma vez. Não, eu que agradeço, é sempre uma alegria e um grande prazer compartilhar os resultados e as informações da M. Dias com todos que nos acompanham. Legal, brigadão. Só explicando um pouco, pedindo desculpas para vocês que a gente fez a divulgação que o Gustavo Teodósio, que era o CFO, também ia participar junto com o Fábio. Bom, o Gustavo teve um imprevisto, ele não pôde participar, mas o Fábio está aqui, ele vai apresentar todos os números e vai responder as dúvidas de vocês. Só lembrando, quem quiser mandar perguntas para que eu possa repassar para o Fábio, por favor, utilizem o link do Slido, que está aqui na descrição do vídeo no YouTube e também no chat, e ele vai fazer uma apresentação breve aí dos principais destaques do período, depois eu volto para fazer essas perguntas para ele. Então, Fábio, por favor, fique à vontade aí para apresentar os números do trimestre. Combinado, eu vou compartilhar aqui a apresentação, a gente já começa. Figo, só me ajuda. Você está vendo? Tô vendo Então, tá. Sim, tudo certo. Vamos lá então. Começar aqui pelos destaques do TRI, do acumulado do ano. Tivemos um recorde de receita, 2 bilhões de reais no trimestre, o lucro cresceu 97%, os volumes cresceram 27%, comparando com 3T19, 22% no acumulado, 104 milhões de receita com os lançamentos de biscoitos, também foi outro recorde no trimestre, 56 milhões de reais de receita bruta com as exportações, crescendo 276%, registramos ganhos de eficiência e produtividade com o programa Multiplique, que a gente pode abordar com mais detalhes nas perguntas, recorde histórico de produção, 875 mil toneladas de alimentos produzidos no trimestre, 328 milhões de EBITDA, 74% maior que o ano passado e crescimento de 62% no ano. Lucro líquido cresceu 97% e no acumulado 90%. Alavancagem baixa, 0,2, foi menor que o 2T20, menor que o ano passado. Liberamos 138 milhões de reais de capital de giro no acumulado do ano. A Fitch Ratings reafirmou o nosso rating AAA perspectiva estável. Lançamos nesse trimestre a maior campanha de marketing da história da empresa, com destaque para as marcas Adria, Vitarella, Piraquê, Isabela e Fortaleza, e tivemos também avanços relevantes nos nossos indicadores de sustentabilidade. Nesse trimestre, fomos reconhecidos, recebemos algumas premiações, Top of Mind da Folha, na categoria de massas, recebemos pelo quarto ano consecutivo o troféu Transparência, concedido pela NEFAC, e ficamos entre as melhores da Dinheiro do ano de 2020. Então, são reconhecimentos muito importantes para a história da M. Dias Branco. A receita segue essa tendência de crescimento, 2 bi nesse trimestre, a gente observa aqui a tendência, e a mesma coisa nos volumes. Aqui tem vários detalhes, mas eu vou destacar o que é mais importante. Receita cresce 30%, volumes crescem 27%, o preço líquido cresceu 3%, e a receita líquida cresceu em todas as categorias, em biscoitos, 42% em massas, 49% em farinha e farelo, 28% em margarinas e gorduras, e 24% em outras categorias de produtos. Crescemos em todas as regiões comerciais, o que a gente chama de região de ataque, crescemos 32%, que é o sul, sudeste, centro-oeste do Brasil. No norte e nordeste, que é a nossa região de defesa, crescemos 26%, as exportações 276%. 104 milhões de reais de receita com a inovação, destaque para os lançamentos nessas 3 marcas, Biscoitos Piraquê, Biscoitos Isabela e Biscoitos Vitarella, que são itens de alto valor agregado.
Crescemos o market share na comparação com o final do ano passado, perdemos um pouquinho na comparação com o 2T, mas no acumulado do ano ganhamos market share 1,9 em biscoitos e 1,6 ponto percentual em massas. Desde o segundo trimestre, nós começamos a vender nossos produtos nas principais plataformas de e-commerce, essas que aparecem aqui. É um canal novo para M Dias, que vem ganhando relevância, está ganhando tração, e hoje a gente conta com um time dedicado a esse canal e recursos também dedicados. Lançamos a maior campanha de marketing da empresa. Aqui apenas algumas imagens que ilustram essa campanha. Então, essas 5 marcas, que são as principais marcas da M Dias, estão nas mídias tradicionais, no digital também. Então, uma campanha muito relevante que alavanca as vendas do curto prazo e fortalece as nossas marcas para os resultados do longo prazo. As exportações, até setembro, faturamos 174 milhões de reais, que já é um valor bem maior do que a gente faturou em 2019, só comprova a tendência positiva de crescimento das exportações desde 2015. O trigo, que é o principal insumo, tirou um pouco da nossa margem. O trigo representava 30% da receita líquida no 3T19 e passou a representar 36%, então parte da nossa redução de margem, com exceção dos resultados não recorrentes, deve-se à questão do trigo, e principalmente em função da desvalorização do real, dado que o trigo é uma commodity cotada em dólar. Aqui a evolução de margem do 3T19 para o 3T20, de 12% para 16%. O trigo, como eu coloquei antes, tirou um pouco de margem. Tivemos vários ganhos de eficiência aqui na margem bruta, com maior diluição de custo fixo, despesas com vendas, com economias estruturais, despesas administrativas com economias estruturais e alguns créditos tributários de períodos anteriores, que ajudaram a margem em 6,2 pontos percentuais. E encerramos o TRI com 16% de margem EBITDA. O EBITDA, na comparação com o ano passado, cresceu 74%, na comparação com o 2T, cresceu 45%, e no ano, o EBITDA até agora, 782 milhões de reais, 62% de crescimento. Geramos muito caixa no acumulado do ano, né? A nossa dívida líquida foi de 470 para 256 milhões de reais, algo muito importante nesse momento de crise, ou seja, estamos passando por esse momento com muita saúde financeira, o balanço muito sólido, uma alavancagem baixa de 0,2, e, de novo, mantivemos o rating AAA perspectiva estável concedido pela Fitch. E para encerrar essa parte da apresentação, outra questão importante para a M Dias são os indicadores de sustentabilidade, né? Tivemos resultados super favoráveis em intensidade energética, reduzimos o consumo, mesma coisa com água, geração de resíduos sólidos também menor, taxa de frequência de acidentes também menor, e tem um desafio aqui de reciclagem de resíduos em função de uma regulamentação nova, né? Mas é importante a gente dar o destaque para os investidores, não só dos resultados econômicos, financeiros, mas também das questões de sustentabilidade. Então, Figo, a ideia foi usar esses primeiros 5, 10 minutos para passar rapidamente sobre os destaques do trimestre. Acho que agora a gente já consegue passar para as perguntas. Isso, beleza. Vou começar então com as perguntas aqui. Só lembrando quem está assistindo, se quiser mandar perguntas para que eu possa repassar para o Fábio, por favor, utilizem o link do Slido, que está aqui na descrição do vídeo, no YouTube e também no chat. Bom, Fábio, eu queria começar já falando, a gente já chegaram várias perguntas e comentários aqui sobre os resultados, a maioria elogiosos, mas tem um pessoal citando a questão do resultado não recorrente, que afetou aí de alguma forma o balanço nesse terceiro trimestre. Eu queria que você explicasse um pouco o que foram esses resultados não recorrentes, como que eles afetaram o balanço e o que esperar para o próximo trimestre, já que esse efeito não vai ter no próximo. Nós tivemos um efeito líquido positivo de 124 milhões de reais. O que isso significa na prática? Que o EBITDA ele aumentou em 124 milhões pelos resultados não recorrentes. Dentro desses 124,
nós temos 150 milhões de créditos tributários extemporâneos, ou seja, de períodos anteriores. Isso deve-se à exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS, né? Então, o resultado foi aumentado em 150 milhões e tivemos outros quase 30 milhões de reais de despesas com reestruturação, integração da Piraquê e despesas relacionadas também ao Covid, EPIs, transporte, distanciamento social, né? Então, assim, a questão de impostos, podemos ter alguma coisa ainda até o final do ano, a gente ainda está avaliando o período anterior a 2009, então pode sim ter algum efeito positivo, e a gente vê que as despesas, principalmente aquelas relacionadas à pandemia, estão diminuindo. Boa, era exatamente essa a próxima pergunta que eu queria fazer, né? Tem essa sensação de que, olha, a Covid ou a pandemia de fato foi positiva para as empresas de alimento, mas nem todos os pontos foram positivos para as empresas de alimento, né? Também houve uma despesa, também houve, de alguma forma, vocês foram negativamente impactados, apesar de que os efeitos positivos foram maiores. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque a gente está discutindo bastante sobre uma possibilidade de uma segunda onda de Covid, né? No Brasil, e essa é uma pergunta que eu tenho feito para todas as empresas que estão participando aqui com a gente, porque todas estão se preparando para mais um impacto negativo. No caso de vocês, o efeito seria o contrário. Como é que vocês estão vendo essa discussão aí de uma nova onda, de uma segunda onda de Covid no país? Como as pessoas passaram mais tempo dentro de casa, cozinharam mais, isso pode sim ter alavancado um pouco os volumes, principalmente nas categorias de massas e farinhas, né? Farinha de trigo, porque as pessoas fizeram mais bolos, mais pães, então pode sim ter acontecido um aumento de demanda. Assim, o bolo cresceu, mas no ano nós ganhamos market share, né? Então conseguimos executar melhor. Esse outro ponto que você colocou é importante também. Até setembro, nós tivemos 38 milhões de reais de despesas exclusivamente relacionadas ao Covid, com compra de máscaras, álcool em gel, aumento do número de rotas para fazer o transporte dos colaboradores entre as residências e as unidades produtivas, distanciamento nas fábricas, só para citar alguns exemplos, atendimento médico 24 horas, atendimento por telefone, ou seja, um conjunto de iniciativas que nós tivemos que implantar para garantir o funcionamento das 15 unidades industriais e dos centros de distribuição, né? Nenhuma fábrica parou durante a pandemia. Nós conseguimos atender a demanda plenamente, mas incorremos até agora em 38 milhões de reais de despesas. Boa, já nesse assunto, chegaram duas perguntas que acho que dá para juntar numa só resposta, que a primeira é se esses números, se esse avanço dos números apresentado durante a pandemia, se isso é sustentado, ou se é uma coisa extraordinária e que em algum momento deve retornar para os níveis pré-pandemia, e segundo, se vocês tiveram que investir em maquinário para ampliar a produção frente à demanda da pandemia. Aí o leitor ainda complementa o que acontece quando voltar ao normal com esse excesso de esforço produtivo. Nós já tínhamos a capacidade produtiva e de distribuição disponível para atender o crescimento. Então, não foi necessário nenhum CAPEX emergencial, entre aspas, para atender a demanda, né? Nós conseguimos atender a demanda colocando mais turnos, contratamos 500 colaboradores temporários bem no início da pandemia e assim nós conseguimos atender a demanda, né? A questão dos volumes pode sim ter havido, né, um efeito, um aumento de demanda. Agora, por outro lado, nós nos preparamos muito para o ano de 2020, e aqui eu não estou fazendo nenhuma relação com pandemia, né? Ninguém sabia de pandemia no final de 2019. Então, preparamos um plano robusto de crescimento para os próximos 5 anos, com o foco no crescimento fora do Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, com mais marketing, alavancando a marca Piraquê, que é uma marca premium, que ela ainda está concentrada no Rio de Janeiro, mas tem um potencial enorme de crescimento fora do Rio de Janeiro, com o novo moinho de trigo em Bento Gonçalves, que foi inaugurado em setembro do ano passado,
e já está abastecendo as nossas fábricas no sul e sudeste com farinha, e além disso, assim, está permitindo que a gente venda farinha de trigo nessas duas regiões também, né? Então, assim, teve um efeito favorável nos volumes? Possivelmente sim. Agora, por outro lado, nós temos um plano robusto de crescimento que tem se mostrado um plano de sucesso, quando a gente olha os resultados atuais, e esse plano continua. Entendi. Bom, chegou uma pergunta do Luciano no slide, que é sobre exportações. Ele diz, sobre exportações, será possível manter essa receita estável com uma queda do dólar, produto mais caro sendo menos competitivo lá fora? E aí, até, já aproveito para juntar com uma minha, assim, que é a questão exatamente do dólar, né? Que vocês, como você citou na sua apresentação, tem a questão do trigo, vocês precisam, não tem trigo suficiente aqui no Brasil, vocês precisam importar um pouco de trigo, e então o dólar acaba prejudicando um pouco vocês nesse sentido. Como é que fica essa questão do dólar e das exportações, sendo que vocês também precisam importar insumos? Nós importamos bastante trigo, né? 70%, um pouco mais de 70% do trigo que a gente consome é importado, né? Da Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Canadá, Rússia. Então a gente tem um mix bem amplo de trigo, né? O Brasil não é autossuficiente, metade do trigo que o Brasil consome é importado, né? Então, assim, é um fato que nós importamos trigo, né? Por isso que a gente teve esse impacto negativo na nossa margem bruta em função da desvalorização do real, né? Com relação às exportações, nós nos preparamos muito ao longo dos últimos anos, principalmente desde 2016. Reforçamos o nosso time, temos um diretor dedicado, o time de inovação tem desenvolvido produtos exclusivos para exportação, margarinas, biscoitos, torradas, né? Estamos abrindo outros mercados. Então, assim, acho que o que está acontecendo agora é reflexo de toda a preparação que a empresa fez ao longo dos últimos anos. Então, não é surpresa para a M. Dias crescer as suas exportações, né? Agora, o câmbio desvalorizado deixa algo que já era competitivo ainda mais competitivo, né? Então, acho que assim, conseguimos aproveitar bem algumas oportunidades que apareceram desde o segundo trimestre desse ano, né? Além das vendas recorrentes para a África, Uruguai, Paraguai, para os Estados Unidos também, que a gente tem alguns clientes que a gente faz private label nos Estados Unidos, apareceram alguns clientes novos, principalmente na América Central. Entendi. Então, acho que é uma combinação dos dois, oportunidades que apareceram neste momento, né, e um ritmo acelerado de crescimento que nós já observamos ao longo dos últimos anos. Entendi. Bom, já que a gente está falando em oportunidades, chegou uma pergunta aqui que é relacionada a isso. Na verdade, o leitor quer saber como está o caixa da empresa, como foi a evolução nesses meses de pandemia, e se a empresa pretende adquirir novas marcas. A gente encerrou o trimestre com 1,3 bi em caixa, alavancagem dívida líquida e EBITDA de 0,2, e no acumulado do ano geramos 711 milhões de caixa operacional, liberando também capital de giro, né? Então, assim, a M. Dias tem uma posição muito sólida de caixa. O crescimento inorgânico faz parte da nossa estratégia, obviamente é um tema que a gente não pode entrar em detalhes, mas o que eu consigo dizer nesse momento que sim, faz parte do plano, olhando as categorias que a gente atua, outras categorias de alimentos sinérgicas ao nosso negócio, buscando sempre o crescimento com retorno e com lucratividade. Chegou uma outra pergunta que é em relação quanto do recorde de receitas da empresa é consequência do auxílio emergencial. E aí eu já emendo uma minha que a gente está prestes a terminar o auxílio emergencial, né, em algum momento breve. Isso pode ter algum impacto? A empresa prevê que possa ter uma queda de consumo se, uma vez que o governo retira esse benefício, ou começa a retirar esse benefício? Isso é algo que a gente, assim, ainda não é possível responder de forma científica, né? Acreditamos que sim, pode ter pode ter aumentado a demanda, né? É possível,
mas neste momento isolar essa variável ainda não é possível, entendeu? Mas o que a gente observa até agora é que a demanda continua alta e o nosso plano de crescimento é robusto. A M Dias está crescendo aonde ela tinha pouca presença. Em algumas localidades do interior de São Paulo, no Centro-Oeste, em food service, que é um canal que a gente não atuava. Então, assim, nós estamos ocupando espaços que antes não ocupávamos, né? Agora, será que o auxílio emergencial alavancou um pouco a demanda? É possível, não dá para descartar, mas ainda é muito difícil quantificar isso. Entendi. Em relação a essa demanda, tem uma coisa que eu, enfim, uma pergunta que chegou que é mais ou menos sobre isso, que eu achei curiosa, que é se vocês enxergam que houve um aumento, ou que esse aumento por massas, pelo segmento de massas, vocês registraram, se isso também foi influenciado, por exemplo, pela inflação de outros alimentos, né? A gente teve aquela polêmica toda em relação ao arroz, por exemplo. Será que isso também ajudou no consumo de outros produtos que eventualmente vocês produzam? Sim, sim. O nosso crescimento na categoria de massas, eu diria que ele vem talvez por três motivos, né? O primeiro, estamos crescendo, que é a nossa execução, estamos crescendo aonde nós não tínhamos uma posição relevante, né? O segundo, o fato das pessoas estarem mais tempo em casa, obviamente elas estão cozinhando mais, e isso tem um reflexo no consumo de massas, e pode sim ter essa questão do arroz, né? Que são produtos substitutos e o preço do arroz subiu, teve um aumento substancial durante esse ano. Boa. Chegou uma pergunta do Guilherme. Na verdade, ele diz: a M Dias já é bem verticalizada, mas avalia entrar no fomento das plantações de trigo para ter uma matéria-prima em reais. Acho que é mais a questão do porquê que o Brasil não tem trigo suficiente aqui e precisa importar. Será que é possível fazer alguma coisa para que a gente possa produzir mais trigo no país? Tem questões climáticas, né? O Brasil consome 12 milhões de toneladas por ano e produz de 6 a 8 milhões de toneladas, né? E a produção está concentrada na região sul, né? Agora, nós não temos nenhum plano de verticalizar a empresa para a produção do trigo, né? A nossa verticalização, ela começa na moagem do trigo e no refino da gordura vegetal. Nesse momento, nenhum plano para plantar trigo. Como nós temos um portfólio muito amplo de massas, de biscoitos, torradas, bolinhos, nós precisamos de trigo, de diferentes tipos de trigo, né? Trigo dos Estados Unidos, do Canadá, da Argentina, do Brasil, aí Paraná, Rio Grande do Sul, aí nós fazemos várias combinações, né? Desses diferentes tipos de trigo. Então, assim, tem uma complexidade aí no mix que a gente faz de farinha. Trigo não é uma coisa só, né? Não é uma coisa só. São vários tipos, né? Então, isso poderia até dificultar aí um movimento de uma ampliação da verticalização para a plantação. Entendi. Bom, chegou uma pergunta aqui do Lucas, que é em relação ao comportamento do consumidor, né? Ele pergunta como é que a M Dias está lidando com uma mudança gradual no comportamento do consumidor, que busca cada vez mais por produtos mais leves, de baixo sódio, mais fitness, etc. Nós temos investimentos internos. Alguns anos atrás lançamos a linha Adria Plus Life, que é uma linha que atende esse perfil de consumidor, ou pelo menos talvez esse momento de consumo, né? E estamos também trabalhando com startups, que é o nosso programa Germinar, né? Lançamos em 2018, temos alguns investimentos, terceirizamos alguns produtos com startups, como, por exemplo, bolinhos e biscoitos sem glúten. Para dar um exemplo aqui, investimos numa startup que é a Mandala, que é uma empresa aqui de São Paulo, que produz e comercializa, inclusive via e-commerce, pratos congelados sem os 20 principais alergênicos, né? Então, assim, estamos colocando um pé nesse mercado também, com desenvolvimento interno, e com investimentos e parcerias com outras empresas, principalmente as startups.
Boa, aproveitando que a gente está falando de comportamento do consumidor, né? A gente está vendo aí que cada vez mais pessoas estão entrando na Bolsa Brasileira e cada vez mais pessoas estão buscando por empresas que tenham boas práticas de ESG, né? De boas práticas de governança. Eu queria saber, a M Dias, quais são as medidas que a M Dias faz em relação à governança, sustentabilidade, enfim. Nós atuamos nas 3 frentes do ESG, o ambiental, o social e a governança, né? A governança, obviamente, desde o IPO, até antes, né? A empresa se preparou muito para o IPO, mas o IPO em 2006, ele apresentou outras necessidades. Conselho de administração, comitê de auditoria, membros independentes no conselho, ou seja, todo um arcabouço de governança que só fez foi fortalecer a empresa, né? Um dos destaques que eu coloquei aqui na apresentação, que é o prêmio ANEFAC, que nós recebemos pelo 4º ano consecutivo. É um prêmio que reconhece as empresas mais transparentes, né? Na forma e no conteúdo em que as demonstrações financeiras são divulgadas. Então, assim, para nós é uma prioridade, né? A governança e a transparência. Do lado ambiental e social, desde 2014, nós temos uma agenda de sustentabilidade com 8 grupos de trabalho. Tem energia, resíduos, água, embalagem, saudabilidade, que entra nessa questão que a gente já conversou de comportamento de consumidor. E esses grupos são formados por pessoas especialistas em cada uma dessas áreas, reportam as iniciativas ao comitê de sustentabilidade e, na sequência, para o conselho de administração. Então, assim, a M Dias tem iniciativas claras, metas, acompanhamos, e todas as questões de sustentabilidade ambiental, social e governança, elas conversam com o negócio, né? Olhamos o que o consumidor pede, o que a sociedade pede, mas também com olhar para o negócio, coisas que fazem sentido para o nosso negócio. Legal. O Rafael está perguntando se a incorporação total da Piraquê já aconteceu. Do ponto de vista societário, sim. A empresa foi incorporada em dezembro de 2019, então já não existe mais o CNPJ Piraquê. Piraquê é uma marca. Do ponto de vista comercial, a integração está acontecendo, né? A Piraquê é uma empresa relevante, quase 800 milhões de receita líquida por ano, margem alta, marca muito forte. Então, assim, tem todo um trabalho que está sendo feito com muito zelo, né, e muita serenidade para incorporar a Piraquê do ponto de vista comercial e operacional, mas já fizemos avanços muito bons, né? A Piraquê já está sendo vendida no Nordeste, está crescendo no Centro-Oeste, em São Paulo, Minas Gerais. Então, acho que assim, ela não concluímos ainda, mas avançamos bastante. Boa. O Alex está perguntando, bom, ele diz que a margem melhorou devido à redução de custos. Essas iniciativas vão continuar e teremos mais melhorias em custos daqui para frente? Sim, teremos, sim, teremos. Aqui é sempre importante fazer aqui abrir um parênteses, né? E aí, sempre privilegiando a transparência, a margem foi de 12 para 16, mas tivemos impactos não recorrentes que ajudaram a margem em 6%, né? Agora, por outro lado, a margem sofreu pela desvalorização do real e nós também tivemos ganhos expressivos, que aí são ganhos estruturais, ou seja, que vão continuar pela maior diluição de custo fixo, pelo programa Multiplique, que é um programa de produtividade e eficiência que nós lançamos em janeiro desse ano, e já capturamos 84 milhões de reais, com um potencial de algumas centenas de milhões de reais para o ano que vem, quando nós anualizamos os 84 milhões de reais. Boa, chegou uma pergunta no slide que é como a M Dias vê a concorrência na região de ataque e na região de defesa. Aí só se você puder relembrar para quem pegou a live agora no meio, o que é a região de ataque e a região de defesa? A região de defesa é o conjunto do Norte e Nordeste, onde temos 60% de market share, e a região de ataque é o conjunto do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, onde temos 20% de market share.
né? A concorrência ela é forte no Brasil todo, né? Nós estamos em mercados muito competitivos, farinha, massas, biscoitos, né? Em alguns mercados temos players regionais que são muito fortes, né? Como, por exemplo, na região Nordeste, interior de São Paulo também. Na região de ataque, as multinacionais são muito presentes, né? Empresas com marcas muito fortes. Então, acho que não tem jogo fácil, né? Estamos em mercados muito competitivos, assim, as empresas precisam se esforçar muito para atenderem bem os consumidores, estarem atentas às mudanças de hábito. Então, assim, as regiões têm suas diferenças, os consumidores também, o consumidor do Sudeste, ele tem a massa como prato principal, o consumidor do Nordeste combina a massa com outros ingredientes, então é importante que as empresas fiquem atentas a essas peculiaridades de consumo, né? E a M Dias opera muito bem, porque temos 19 marcas, né, com times alocados nas diferentes regiões, e essas marcas são muito próximas desses consumidores e os times entendem bem a realidade de cada uma das regiões. Boa. O Rico está perguntando se a empresa tem investido mais em tecnologia. E aí eu já aproveito para emendar uma pergunta minha. A gente citou um pouco mais cedo nessa live que a empresa não precisou de um CAPEX emergencial aí por causa da pandemia. Ela já dava conta de produzir essa demanda maior. Mas qual que é o CAPEX da empresa previsto aí para os próximos trimestres, próximo ano? Quais serão os investimentos que vocês pretendem fazer? Olha, a gente não dá o guidance do investimento, mas historicamente nós investimos entre 4% e 5% da receita líquida, né? Isso pode variar um pouco em função das aquisições que acontecem, né? Agora, do ponto de vista de digital, estamos sim com uma agenda digital que obviamente envolve um pouco de CAPEX, mas envolve formação de time, envolve despesas também, envolve realocação de recursos. Então, é algo que tende a ganhar relevância no nosso CAPEX. Legal. Bom, você citou em algum momento na apresentação que a relação dívida-EBITDA caiu, né, de 0,4 para 0,2, e aí chegou uma pergunta do leitor, do Alex, perguntando se vale a pena reduzir a alavancagem com um juro tão baixo como está agora. Acho que o que essa alavancagem permite assim, essa alavancagem habilita a M Dias a seguir investindo, né? E parece que faz tempo, mas assim, em março começou a pandemia, né? E o nosso olhar foi um olhar assim de muito zelo e muita cautela, porque não tínhamos nenhuma visibilidade do que poderia acontecer, né? Nem que a receita fosse seguir essa tendência de crescimento de 2 dígitos. Então, naquele momento, nós tivemos que segurar um pouco as despesas, segurar um pouco o caixa, olhamos de novo para o capital de giro, encontramos algumas oportunidades, fizemos algumas captações, o dinheiro ficou no caixa, e como o negócio continuou crescendo e gerando caixa, a alavancagem caiu, né? Então, assim, fotograficamente, temos uma alavancagem de 0,2, e habilita a empresa a fazer investimentos, tanto do ponto de vista orgânico quanto inorgânico. Agora, a pergunta é extremamente importante, olhando a taxa de juros, né? Mas eu queria só deixar bem claro aqui para todos que estão nos acompanhando, assim, que é uma alavancagem que permitiu a gente fazer essa travessia da crise com um balanço sólido e entrar em 2021 com a empresa mais fortalecida. Legal. Deixa eu ver aqui as perguntas. Bom, aliás, Lucas e Simval, obrigado, eles estão elogiando o Infomoney pela série de lives, obrigado, acho que é bem legal mesmo para quem quer acompanhar os números da empresa. Chegou uma pergunta aqui do Eduardo Manuel, ele pergunta sobre distribuição de dividendos. Acho que ele quer saber como é que está, qual é a política agora e se há uma expectativa de aumentar os dividendos, já que os resultados têm sido aí recordes. A nossa política hoje é de distribuir 40% do lucro líquido distribuível, que é o total menos os incentivos fiscais,
e 2, 3 semanas atrás, agora está me falhando a memória aqui na data exata, nós publicamos um fato relevante que alteramos a frequência de pagamento. Antes a M Dias fazia o pagamento uma vez por ano, sempre no mês de abril do ano seguinte, e agora nós vamos fazer 5 pagamentos por ano. 4 pagamentos de 5 centavos por ação, são quase pagamentos trimestrais, e um 5º pagamento que vai ser em abril, que faz o ajuste para chegar nos 40%. Boa. Cefalio, eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão dos estoques. Como é que a empresa está em relação a estoques de insumo? Vocês têm que fazer essa importação de trigo? Vocês já fazem isso de uma forma antecipada? Como é que funciona essa administração dos estoques de insumos da empresa? O trigo é o principal. O trigo, nós temos 4 meses de estoque entre o que está em trânsito e o que já está armazenado nos silos da empresa. Então, não existe nenhum risco de falta de trigo, mesmo de óleo de palma, até o final do ano. Com relação a embalagens, também não. Nós estamos observando, vocês devem estar acompanhando também, algumas notícias de falta, de indisponibilidade de embalagem, principalmente embalagem de papelão, né? Acho que por toda essa questão da coleta, da reciclagem, né? Houve ali um certo desequilíbrio nesses processos, mas não existe nenhum risco de indisponibilidade de insumos ou embalagens até o final do ano. Legal. O Marcelo perguntou da estratégia de exportações, acho que a gente já comentou sobre isso. Marcelo, se você perdeu essa live, perdeu o começo da live, vai estar lá, você pode assistir depois. Tem uma outra pergunta aqui que é em relação ao atual preço das ações. Como é que a empresa está vendo a queda recente e se existe alguma expectativa de fazer alguma recompra ou não, é um movimento natural de mercado? Olha, nós temos um plano de recompra aberto que foi lançado em janeiro. É um plano válido vigente até a metade do ano que vem, né? O preço acho que precisa fazer a conta hoje aqui, mas a ação deve estar performando um pouco mais que a bolsa no ano, né? Hoje caiu. Precisamos entender o porquê também, mas parece assim, movimentos normais do mercado. Boa. Chegou uma pergunta de leitor sobre estratégias em formação de parcerias com distribuidores para levar os produtos da M Dias para mais mercados. Como que a empresa está fazendo isso? Sim, ponto importantíssimo esse. Nós não atuávamos com distribuidores em massas e biscoitos. Começamos a atuar no início desse ano, principalmente na região de ataque, onde temos uma participação de mercado baixa, né? Então, fizemos aí parcerias com alguns distribuidores. Os distribuidores hoje representam 7% da nossa receita e crescem 2 dígitos, né? Então, é mais uma alavanca para aumentarmos a nossa distribuição e crescermos. Boa, maravilha. Acho que ainda tem mais algumas perguntas aqui, mas muitas delas a gente já respondeu durante a live. Eu queria agradecer bastante o Fábio Cefali, que é o diretor de relações com investidores da M. Dias Branco. Fábio, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, por apresentar os números da empresa e por ter respondido aí todas as perguntas que os nossos leitores mandaram. Tigo, é sempre um prazer, estamos à disposição, qualquer dúvida, Rodrigo, eu, o próprio Gustavo, estamos aqui à disposição para responder qualquer tipo de dúvida ou questionamento. Legal, fechado. Pessoal, quem perdeu o começo dessa live, não se preocupe, ela vai ficar na íntegra aqui no canal do InfoMoney no YouTube, você pode assistir ela desde o comecinho, não só ela, como as outras lives da série Por Dentro dos Resultados, as que já foram nessa semana e também as que vamos ter ainda nos próximos dias, né? A agenda está bem carregada de lives aí,
Você pode encontrar a programação oficial das lives no site do Infomoney, infomoney.com.br. Entra lá na parte superior do site, tem um link por dentro dos resultados. Ali você pode se cadastrar para receber os avisos das próximas lives e também já pode ver ali a programação oficial da série por dentro dos resultados. Se você gostou desse vídeo, dessa live, deixa o seu like aqui e se inscreva no canal do Infomoney também para não perder nenhum outro vídeo. Até a próxima!